Olá, alunos do 7º ano de História, como vocês estão? Estão todos bem? Iremos para a nossa segunda aula de História. As grandes navegações do 4º capítulo. As navegações da Espanha. A união do reino de Castela e de Aragão fez surgir na Península Ibérica o Estado espanhol. A Guerra de Reconquista no território espanhol, ocupado pelos mouros ou muçulmanos, fez surgir um rei cristão. Os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, selaram um acordo através do casamento. No ano de 1492, centralizaram o poder e se lançaram às grandes navegações. Nesse mesmo ano da Reconquista Espanhola, o navegador genovês Cristóvão Colombo conseguiu convencer os reis espanhóis a financiarem uma viagem às Índias pelo Ocidente. Colombo afirmava ser possível chegar às Índias pelo Ocidente pelo simples fato de a Terra ser redonda. Essa afirmação causou muita comoção. A igreja e boa parte da comunidade científica da época acreditava que o oceano era intransponível. Muitos até acreditavam que a Terra era plana e que existia um abismo no final. Mesmo após muita controvérsia, Colombo partiu do Porto de Palos no dia 3 de agosto de 1492, com as embarcações Ninã, Pinta e Santa Maria. Os marinheiros enfrentaram muito medo e privações. O medo era justamente do desconhecimento, pois acreditava que o mar tenebroso estava repleto de monstros e as privações derivavam da falta de alimentos e água potável. A sujeira e a comida estragada causava doença e, com elas, membros da tripulação morriam frequentemente. Uma das doenças mais comuns era o sangramento de inchaço da gengiva até a queda dos dentes, por falta de vitamina C, doença que ficou conhecida como escorbuto. Em 12 de outubro de 1492, Colombo chegou à América, pensando que estava chegando ao Oriente, tanto que chamou os habitantes nativos de índios. A partilha do mundo. Virada do século XV para o século XVI, Portugal e Espanha, após as descobertas, passaram a se configurar como estados ricos e, por isso, disputar as áreas a serem descobertas e a exploração de suas riquezas. E em 1493, com o objetivo de amenizar o conflito, os países tentaram um acordo que ficou conhecido como Bula Intercoeteira. Essa bula do Papa Alexandre VI foi editada em 4 de maio de 1493. Pelos termos do tratado, o chamado Novo Mundo seria dividido entre Portugal e Espanha, através de um meridiano, ou seja, uma linha imaginária situada a 100 léguas
a oeste do arquipélago do Cabo Verde. O que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol e o que estivesse a leste, português. O tratado não deu resultado, haja vista que Portugal sentiu-se prejudicado, já que a parte destinada a ele era tomada por oceano. Então, foi estabelecido um novo acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, assinado na povoação castelhana de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494. Esse tratado praticamente dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. A linha imaginária foi traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. A parte leste da linha ficaria com Portugal e a oeste com a Espanha. Holandeses, ingleses e franceses não aceitaram o acordo e começaram a praticar atos de pirataria. O rei francês Francisco I disse: "Gostaria de saber onde está o atestado de Adão, de que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha." A conquista do mundo foi fundamental para a consolidação das monarquias nacionais como estados absolutistas, haja vista que havia a transferência de riquezas da América e África para a Europa, o que permitiu uma nova perspectiva de vida para os europeus. A exploração colonial europeia se pautava por alguns princípios básicos. Monopólio comercial, a coroa tinha total exclusividade no comércio com suas colônias, que serviam de suporte para o enriquecimento do Estado, pois a função primordial da colônia era enriquecer a metrópole. Complementaridade. A produção da colônia deveria ser complementar à da metrópole para permitir o lucrativo intercâmbio de mercadorias. Era vetado a colônia ter manufaturas, pois a concorrência poderia prejudicar a economia da metrópole. E, por fim, escravismo. A utilização sistemática de escravos africanos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, proporcionou grandes lucros para a coroa e para os traficantes de escravos. No caso, da América Espanhola, foi utilizada a mão de obra escrava indígena. Consequência das navegações. As grandes navegações foram extremamente importantes para a construção daquilo que os historiadores futuramente chamariam de modernidade. Os homens desse período passaram a ter uma visão sobre o mundo mais ampla. A própria concepção dos limites territoriais foi repassada e a concepção de que a Terra era plana também. Houve uma ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra. O comércio foi estendido para a área como África, Ásia, Oceania e o Novo Mundo. A riqueza passou a circular por muitas cidades europeias. Do Novo Mundo, muitos animais, plantas, alimentos e vícios foram introduzidos, por exemplo, o fumo. Houve também a decadência dos cidadãos italianos, proporcionada pela mudança do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. A burguesia começou a se fortalecer em toda a Europa. Outro fator importante para a economia europeia foi o grande fluxo de metais preciosos deslocados da América para a Europa, provocando em algumas situações uma verdadeira revolução dos preços, pois a mercadoria seria trocada pelas moedas de ouro ou prata. Na América, iniciou-se o processo de formação do sistema colonial, transformando as terras descobertas em verdadeiros quintais
dos países colonizadores. Os indígenas passaram por um processo intenso de aculturação, ou seja, de imposição cultural, feita pelos europeus, que os viam como seres inferiores. A cultura indígena foi sendo, aos poucos, desestruturada pela ação da Igreja, que, em pleno processo de afirmação do cristianismo, graças à Contra-Reforma, precisava ampliar o número de fiéis. O tráfico negreiro foi também uma consequência da ação mercantil dos Estados nacionais, que viam nessa atividade a possibilidade de ampliar seus ganhos, assim como os comerciantes. Esse foi o momento em que a Europa teve a hegemonia sobre o mundo. O Estado absolutista, através das práticas mercantilistas, proporcionou a ascensão do capitalismo como sistema econômico predominante no final do século XVIII. Bem, caros alunos, neste momento, concluímos com a nossa aula de História do 7º ano, nosso 4º capítulo, a nossa segunda aula. Agora vocês vão dar uma observada no livro de vocês, na página 46 a 47, e responder as respectivas perguntas que lá se encontram. E não se esqueça de olhar lá o sala de aula, também tem questões para vocês, ok? Até a próxima aula!